estamos de volta com a segunda parte do projeto Espiritologia, do CEP. Já enfatizamos para vocês de que o CEP não é uma ONG, de que o CEP é um projeto espiritual. O CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, tá? Desde quando tudo começou, implantou-se para o seu trabalho de estudo e pesquisa da doutrina espírita um projeto de 1868, que propõe um curso regular de espiritismo, sendo que o projeto piloto desse futuro projeto Espiritologia. Portanto, que mantém semanalmente um grupo de estudiosos, de adeptos espírita, estudando sistematicamente a doutrina espírita, pesquisando, divulgando seus trabalhos, ainda em busca da unidade de princípio, que foi proposto pela própria espiritualidade benfeitora. E esse projeto de 1868 está lá no livro Apóstomas, o curso regular de espiritismo, quer dizer, o ensino espírita, que é essa proposta do CEP hoje. O ensino espírita, do qual propõe a espiritualidade a todos nós e a Allan Kardec, é um curso regular de espiritismo, seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios e de fazer adeptos esclarecidos, capaz de poder espalhar as ideias espíritas e desenvolver um grande número de médiuns. Considera esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Aí nós temos aí as nossas reuniões que acontecia na segunda, na terça e na quinta. Então, essa reunião hoje, ela foi resumida unicamente na quinta-feira. Está aí nossos amigos espíritas, estudiosos, grandes trabalhadores da seara espírita. Está aí, na segunda-feira, nós mantínhamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça-feira é o estudo do livro dos Espíritos, que durou 7 anos, estudando o livro dos Espíritos. Está aí, na terça-feira, a gente passou a estudar depois o livro A Gênese, de Allan Kardec, tá? E é um estudo maravilhoso a respeito da origem do universo, da formação da Terra, o surgimento dos seres vivos. Aí, na terça-feira, nós começamos a estudar também o livro Evolução em Dois Mundos, tá? Que é um livro muito técnico, muito científico, um livro altamente difícil de ser entendido pelos espíritas. E nós estudávamos aqui presencialmente com o pessoal. Depois veio a pandemia do Covid-19 e as reuniões foram suspensas. E eu continuei estudando o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através da live. Nós criamos um canal, CEP Vicente, no YouTube, e passamos a transmitir em tempo real, online, os estudos a partir de terça-feira. Então está aí as reuniões, foram resumidas na quinta-feira. Nós restringimos na quinta-feira para reunir o maior número de pessoas, aproveitando mais o tempo, o espaço. A Rádio Divinópolis AM, levando a bênção aos seus setores, mais um para o centro. Eu quero falar uma coisa importante para vocês. Vocês estão ouvindo a voz do locutor Antônio Pereira, da antiga Rádio Cultura de Divinópolis. Tá? Depois passou a ser a Rádio Minas, hoje, AM e FM. Nós, há 30 anos, certo? Nós, desde a década de 80, nós implantamos o programa radiofônico. Tá? Eu, aqui no CEP, adquiri esse equipamento que vocês estão vendo aí, tá? Equipamentos eletrônicos, que ficou para mim muito caro na época, dispus do meu dinheiro pessoal, porque o CEP não tinha ganho nenhum,
não tinha nenhuma contribuição financeira, tá? Eu comprei esse equipamento, nós passamos a gravar aqui no CEP o programa radiofônico Projeto Futuro, com a participação do Antônio Pereira, a quem nós devemos um respeito, um carinho, uma grande gratidão por ter sendo o nosso radialista do programa Projeto Futuro. Aqui nós gravávamos o programa durante 1 hora, a gente gastava 2, 3 horas para produzir 1 hora de programa. Para, dá errado, conserta, fala de novo, corta, recomeça. E a gente demorava a gravar um programa de 1 hora. Eu levava a fita para a rádio. E lá, ao sábado, passava o programa. Tá? Então, o programa era gravado aqui no estúdio do CEP, com os nossos recursos que nós dispomos até hoje. Está aqui em nossos estúdios. Então, o programa Projeto Futuro é um projeto do CEP, não é da AME, certo? Nós colocamos o nome da AME mais tarde, a fim de poder divulgar a AME, dar à AME uma projeção dentro do movimento espírita. Mas o programa radiofônico Projeto Futuro é projeto do CEP, da divulgação espírita doutrinária. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Está aí nosso amigo Zé Amaral, nossa amiga Helena, nosso amigo Alisson Menezes, que foi por um longo tempo nosso locutor. Era um vozeirão. Alisson Menezes. Aí nós temos muitas fitas cassete onde a gente gravava o programa, certo? Temos aqui guardado nossos arquivos no CEP, centenas de fitas. Embora, se nós fosse computar 30 anos de programa, daria milhares de fitas. Mas como naquela época nós não tínhamos nenhum financiamento, certo? Exceto o programa que era um programa financiado por algumas empresas em Divinópolis, certo? Mas nós não tínhamos aqui no CEP dinheiro para poder comprar fitas, a gente comprava com dinheiro do nosso bolso. Então, a gente gravava o programa, depois de um certo tempo a gente apagava ele e usava a fita de novo. Então está aí a nossa fitoteca. Modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses 2:5. Está aí a minha filha Kerteri, que eu a levei para ser uma das radialistas do programa Projeto Futuro. Nos ajudou na apresentação do programa por vários anos. Esteve conosco ali apresentando o programa pelas manhãs de sábado. Porque nós tínhamos outro locutor, que vamos mostrar para vocês aqui agora, nosso amigo Arnoldo. Mas a voz feminina ela é de uma tonalidade diferenciada, ela às vezes embeleza, não é isso? A própria fala, né, da locução, e às vezes chega a enfeitar com a condição feminina, que é diferenciada do masculino. Então, nós tivemos aí uma grande participação da Kerteri. Sempre juntos de reconhecimento. Nós devemos a Kerteri uma gratidão muito grande por ter nos auxiliado por um bom tempo na produção desse programa ao vivo, de que já não era mais gravado no CEP. Amigos e ouvintes da Rádio Minas, são 10 horas Está aí o Arnoldo, e nós estamos iniciando mais uma edição grande cooperador radialista, que nos ajudou durante anos Este programa é uma no programa Projeto Centro Futuro. de Estudos e Pesquisas Espíritas. O programa já era ao vivo, todos os sábados, através da Rádio Minas. Nosso programa começou na Rádio Divinópolis, Rádio Minas, e depois de 30 anos terminou. Terminou por questões de não renovar o contrato com a própria emissora. Nós tínhamos patrocinadores, nós pagávamos R$260 por mês. E nós estávamos na Rádio Divinópolis. E a direção da rádio nos pediu R$2.000 pelo patrocínio do programa. E nós não tínhamos condições de pagar isso. Fomos para a Rádio Minas
E lá continuamos pagando R$260 por vários anos. Tá? Por fim, o contrato não foi renovado, nós perdemos o direito do horário, que é um horário muito nobre. Então, o programa Projeto Futuro foi um veículo de divulgação, um trabalho do CEP de longos anos. Foram 30 anos consecutivos, tá, desse programa. Daí tivemos entrevistadores diversos, tivemos entrevistados vindo de outras cidades, daí diversos companheiros, o estúdio da Rádio Minas, 1140 kHz. Eu quero que vocês não esqueçam disso. Em 1982, eu fui uma pessoa muito ousada. Eu fui inspirado pela espiritualidade a realizar uma feira do livro espírita ao público. E na época eu procurei a direção da ANE, na pessoa da Eliane Miranda. E o José Carlos Pereira era o grande espírita, era o principal pessoa do movimento espírita, um dos fundadores do movimento espírita em Divinópolis. Procurei os dois, disse a eles que eu faria uma feira do livro espírita ao público. E queria colocar o livro espírita à visão do público. Eu fui ridicularizado por eles. Eu fui criticado. Tentaram me impedir, dizendo que eu não poderia fazer isso, colocar o livro espírita ao público. Mas eu fui ousado. Eu chamei o movimento espírita, não fui atendido. Eu ousei. Comprei os livros, peguei livros emprestado, certo? Através do Centro Espírita Estudando o Evangelho. Montei algumas prateleiras. Fui, numa bela manhã de uma segunda-feira, para a Rua São Paulo, esquina com a 1º de junho, ao lado do antigo Banco Nacional. Montei ali a primeira feira do livro espírita ao público, em 1982, sozinho, fisicamente, sozinho. Eu fui com o meu carro, preparei meu carro com bagageiro, montei tudo isso em cima do meu carro. Montei a feira sozinho. Mas eu tinha certeza que a espiritualidade estava lá comigo, porque eu fui inspirado por ela. Tá? E ali foi a primeira feira do livro espírita, inspirado pela espiritualidade. E isso eu quero dizer para vocês, porque isso comprova o meu trabalho, o trabalho da espiritologia, o trabalho que o CEP se propõe em ser o embrião, certo? A semente do projeto Espiritologia, que é justamente a divulgação da doutrina espírita através dos meios disponíveis e tornar a obra espírita pública, ao alcance de todos, espíritas e não espíritas. E eu fui rechaçado, eu fui criticado, mas eu fui ousado, porque eu contei com a ajuda da espiritualidade. E eu falo para vocês, eu fui atendido. A presença da feira do livro espírita, a presença espiritual era tão grande que eles chegaram mais tarde lá, aqueles que tentaram me impedir, que está aí agora, certo? Aí, ó, José Carlos Pereira, está lá o Gesso Maia, está lá Eliane Miranda, chegaram lá e viram, uai, não é dizer que você foi ousado mesmo e montou a feira? Nós podemos ajudar? Que beleza, que coisa mais bacana, inédito. Eu disse, você somente não deve, certo? Como pode e como deve ajudar. Porque eu convidei vocês a me ajudar a montar essa feira e vocês me rechaçaram. Acharam que eu estava de conversa fiado. E eu fui ousado e montei. Então vocês podem sim e devem me ajudar. Montei alguns cartazes com fotografias, com mensagens, com frases espíritas, e espalhei nas paredes do banco e nas árvores que estavam ali na proximidade. E eu comprei 300 livros, certo? Evangelho segundo o Espiritismo de bolso, que aí já havia lançado na época. Comprei 200 livros do Espírito e 100 livros, que é o Espiritismo de bolso.
E eu dava de graça. Eu tinha um repositório de revistas, o Reformador, Revista Internacional do Espiritismo, jornais espíritas e mensagens. E ali nós distribuímos mensagens, livros, revistas a todo mundo que passava, de graça. Zé Carlos Pereira falou assim, eu posso ajudar? Ô, meu amigo, você não somente pode, como deve. Porque você é um grande vulto espírita, fundador desse movimento espírita. E eu te chamei para você me ajudar a montar essa feira do livro espírita. Então, meus amigos, foi inédito. Isso eu quero deixar bem claro. Foi o CEP. Eu tive ajuda depois que eles viram e acreditaram na minha cosmovisão, inspirado pela espiritualidade maior, de que eu deveria tornar notável, público, a obra espírita. E eu fiz. Aí, no mesmo local, passado alguns meses depois, a segunda-feira do livro espírita, tá? Depois nós montamos mais duas, que eu não tenho a foto, inclusive na época foi Eduardo Laudares, quem me ajudou a carregar uma mesa grandona, do Centro Espírita Maria de Nazaré, que era um pouco acima aí dessa rua. Carregamos a mesa, montamos ela na rua. Essa época eu não tinha condições de filmar, nem de fotografar, não sei porquê, deveria ter feito. Então aí a segunda-feira do Livro Espírita em Divinópolis, a Rua São Paulo, em confluência com a 1º de junho. Foi um sucesso. Mensagens, revistas, jornais, livros, assim ó, eu dava. Não era o intuito de vender, não era o objetivo a finanças, era a divulgação da obra espírita ao público, dar acesso àquele que não frequentava a casa espírita. Seria uma forma de atrair, de adesão de pessoas à doutrina, ao movimento espírita, à casa espírita. Fizemos feira do livro espírita no estado de Itaúna, lá na praça pública, em frente à igreja. O padre terminou a missa, foi num sábado à tarde, ele foi lá na feira visitar a gente e nos questionar. Fizemos também uma feira do livro espírita na rodoviária, em Bom Despacho, tá? Com a ajuda do Humberto e da Lia, da banca. Fizemos uma feira do livro espírita em Carmo da Mata, em praça pública, eu sou Milton, quem me ajudou nessa praça aí, ó. Em frente também uma igreja, quer dizer, em lugares públicos, né? Muito bem frequentado por pessoas. Nós saímos distribuindo mensagem de porta em porta, lá no Centro Espírita, assim, na praça, nas ruas, lá de Carmo da Mata. Aí foi um projeto bem ousado. Eu fui inspirado pela espiritualidade, além da Feira do Livro Espírita. Tira do âmbito da Casa Espírita os eventos. Traga para o público, para fora do Centro Espírita, divulga o que vocês fazem, o que vocês promovem, o que vocês realizam dentro da Casa Espírita. O CEP realizou o primeiro ciclo de estudos no auditório do antigo Fórum, em 1988. O tema era Espiritismo para a Psicologia, onde Paulo Roberto, Eliane Miranda e o José Carlos Pereira foram os nossos oradores. O antigo Fórum, hoje a Câmara Municipal dos Vereadores, a Rua São Paulo. Eu tirei de dentro do Centro Espírita e levei para um local público, eventos espírita. Tá aí, ó, o público presente. Tá? Super lotado. Naquela época era 240 cadeiras que tinha o salão do fórum. Aí nós montamos equipamentos do CEP na antessala, né, do salão, no estudo da parapsicologia e espiritismo, no auditório do fórum. Foi um sucesso. Ranquei de dentro do Centro Espírita o trabalho espírita. Levei ao público, divulgar a doutrina como ela está para nós. E não é ficar escondendo entre quatro paredes. O Centro Espírita não tem que esconder nada. Tem que mostrar. Tem que divulgar a doutrina, divulgar o que os espíritas fazem. E eu fiz isto. Eu estou falando eu. Porque foi o CEP quem promoveu. Foi o CEP que tomou a iniciativa. Foi o CEP que alavancou. Quer dizer, pegou essa alavanca e moveu o movimento espírita, tirando ele de dentro do âmbito
da casa espírita, para o público em geral. Tá aí. Ó. Tivemos depois o segundo ciclo de estudos, também no âmbito do fórum, tá? Pelo nosso amigo Paulo Roberto Santos, falando sobre espiritismo e política. Não é política partidária, mas a política na acepção da palavra. Foi um sucesso na época. Foi levado ao conhecimento da União Espírita Mineira na época, e eu fui criticado no Confeng, em BH, na União Espírita Mineira, pelo seu Honório de Abreu. Você está ficando louco? Fazer uma feira do livro espírita ao público? Levar eventos espírita ao público? Nós não estamos prontos para receber tanta gente. Eu disse a ele, Honório, não é hora de começarmos a preparar, nos aparelhar para recebermos tanta gente? Que hora que o Centro Espírita vai abrir suas portas e deixar que as pessoas cheguem? Então, eu fui muito rechaçado nessa época, por tirar de dentro do âmbito da Casa Espírita os trabalhos espíritas. E o Paulo Roberto era formado em Sociologia e fez um estudo maravilhoso sobre espiritismo e política, mostrando a política não partidária no movimento espírita, na doutrina espírita. Olha aí, segundo ciclo de estudos. Tá? Nós temos aí uma breve fala dele, muito interessante. Agora, como eu sempre fui ousado, aqui em Divinópolis acontecia semanas espíritas dentro do local da Casa Espírita. Já que eu havia levado 2 ciclos de estudo de espiritismo e parapsicologia, espiritismo e política, para o âmbito popular, certo? Neutro, que era o antigo fórum. Em 1985, eu levei a primeira semana espírita, retirei ela de dentro da Casa Espírita e levei para o âmbito público, o fórum, na época. Foi um sucesso. Eu fui criticado, eu fui rechaçado. Você não pode fazer isso, levar uma semana espírita para o público, para fora da Casa Espírita. Isso pertence ao movimento espírita. Eu disse, nós não temos nada que esconder. Nós temos que divulgar a doutrina, a mensagem espírita ao público. Seria uma forma de adesão, certo? De pessoas que talvez não iriam à Casa Espírita por questões de preconceito religioso. E seria ali a primeira oportunidade no local público, neutro, ir tomar o primeiro contato com a doutrina espírita. E lá aconteceu. Eu retirei da Casa Espírita a Semana Espírita e levei para o local público. Aí, ó. As primeiras semanas espíritas em local neutro. Antigo fórum, depois a Câmara Municipal dos Vereadores. Todo ano, no período de mês de julho, que era o período de férias, aproveitava que os vereadores estavam de férias e também as pessoas não tinham escola, aulas nas faculdades, a gente realizava lá no salão da Câmara Municipal dos Vereadores. A semana eram 7 noites. Começava num domingo e terminava num domingo. Certo? Todas as noites, a Câmara Municipal dos Vereadores eram superlotadas de pessoas. Temáticas diferenciadas, temas sociais, temas doutrinários, temas do Evangelho, temas palpitantes, foram levados ao público. As pessoas ali chegavam, sentavam, ouviam a palavra, a mensagem espírita do Evangelho de Jesus. E muitas delas se convenciam da doutrina espírita. Que espiritismo não era queimar pólvora, não era fazer despacho. Espiritismo era cultura, era educação, certo? Era arte, como a música, a pintura, o teatro, certo? Mas a mensagem espírita. Eu, às vezes, vejo
cenas como estas, às vezes me emocionam, por saber de que o projeto de espiritologia da qual eu encabecei, eu assumi esse compromisso com Jesus, eu tenho dado conta dele. Se amanhã eu tiver que partir daqui presencialmente, voltando para a condição espiritual, eu voltarei feliz. Feliz por poder sentir de que aquilo que eu assumi com Jesus, o compromisso de fazer da doutrina espírita a maior qualidade com ela, a sua divulgação, eu pude fazer, como tem feito até hoje, porque ainda não terminamos a nossa fala ainda. Isso aqui foi um projeto ousado, tirar a Semana Espírita de dentro do reduto da casa espírita e levar para um local completamente neutro, local público, permitindo que todas as pessoas que ali fossem pudessem ter o seu primeiro contato com a doutrina espírita, com o movimento espírita. E a partir daí, quem sabe, vir para dentro do centro espírita e crescer as fileiras da família espírita. Grandes trabalhadores aqui estão, grandes cooperadores do movimento espírita divinopolitano, a quem nós devemos muito a eles, a presença carinhosa das noites das semanas espírita, uma semana inteira. A Câmara dos Vereadores continha 240 assentos e ficavam lotadas. Até mesmo algumas noites pessoas ficavam em pé. Isso tudo foi uma iniciativa do CEP. Nós estamos por trás desse CEP. Demos a nossa cota de contribuição, verdadeiramente, o compromisso assumido com Jesus, de que nós não faríamos o melhor, mas que nós daríamos de nós o que de melhor nós tivéssemos, para fazer uma doutrina espírita, não aquilo que nós queremos que ela seja, mas de como ela está para todos nós. Essa doutrina que é uma proposta pedagógica do ser imortal, o Espírito, e fazer com que ela pudesse chegar em todos os cantos do planeta Terra, através dos meios disponíveis. E a Semana Espírita foi um grande projeto. Aí tivemos nosso amigo Zé Amaral, foi projetado nessa época ao movimento espírita divinopolitano, aqui no Centro Espírita, estudando o Evangelho, ainda muito antigo o seu salão, com janelas de madeira, cadeiras muito mal feitas. Zé Amaral, um grande trabalhador da Seara Espírita também, que aderiu ao CEP I, depois fundou o CEP II na sua residência, e ali manteve o CEP II por alguns anos consecutivos, também estudando, pesquisando e corroborando também na divulgação da doutrina espírita. Infelizmente, por questões que não merecem aqui ser comentada, o CEP II terminou. Mas houve também a fundação do CEP III pelo nosso amigo Eduardo Souza, a quem nós devemos a nossa gratidão, pelo seu carinho, pela sua amizade sincera, pela sua transparência, pelo seu espírito perquiridor. Foi um grande batalhador da Seara Espírita. Me ajudou muito no trabalho do CEP I aqui. Aqui participou conosco, estudou, pesquisou, me ajudou muito no trabalho regional, com os cursos, com as palestras, com os estudos. Tá? Mas infelizmente o CEP III, depois também, por um processo de obsessão, de perseguição espiritual, ele acabou. Ele acabou também. E restou somente o CEP I. Meus amigos, vocês podem até achar que eu sou um cara ousado, e sou mesmo. Porque eu sou um instrumento da espiritualidade. Ela chega da minha pessoa e sopra no meu ouvido, faça isso e faça aquilo. Eu trabalhava na Gerdau, antiga Pains. Certa noite, eu estava trabalhando, era mais ou menos umas 2, 3 horas da madrugada, eu me refugiei para fora do galpão para contemplar o céu, coisa que eu sempre fiz na minha vida. E quando eu fiz isso, me veio uma inspiração muito forte, certo?
promove uma feira do livro espírita ao público, como eu já demonstrei, certo? E aí, essa inspiração veio da espiritualidade, a feira do livro espírita, tá? Mas também me veio depois uma grande inspiração, promova um encontro cultural espírita, do movimento espírita de Divinópolis. Leva o movimento espírita com seus trabalhos, seus afazeres, para uma praça pública. Mostra o que vocês fazem dentro de uma casa espírita. Mostra o que vocês fazem dentro do movimento espírita. Mostra o que é a doutrina espírita. Eu chamei o movimento espírita numa reunião, em várias reuniões. E tentei sensibilizá-lo. Chamei o presidente da AME na época. Ele ficou indiferente comigo. Não deu a menor. Eu peguei e disse a eles, olha, eu vou fazer um encontro cultural como eu fiz com a Feira do Livro Espírita. Eu vou fazer com vocês, eu vou fazer sem vocês, eu vou fazer apesar de vocês. E aí, promovi algumas reuniões depois, me organizei, peguei 12 barracas emprestadas com a FACED, nossa amiga Gilma, diretora da antiga FACED, ela me emprestou 12 barracas, tá? E me organizei, chamei o movimento espírita, foram somente 300 espíritas que aderiram à ideia. E na Praça do Santuário, nós conseguimos realizar 13 encontros culturais. Certo? Ali, ó. Tá aí, ó. Foram realizados 13 encontros culturais. A oficina de bate-papo, tá aí, ó, 2 barracas, aonde ali as pessoas sentavam e eu tinha um orador que fazia uma palestra, 2 oradores, 3, 4. O tempo todo da exposição tinha alguém fazendo palestra de assuntos diversificados. Não era no sentido de doutrinar ninguém. Era temas palpitantes, temas de interesse social. E ali eram 12 tendas, 12 barracas ali montadas, com as oficinas de bate-papo, do Projeto Futuro, do CEP, trabalho de artesanal, de Centro Espírita Estudando Evangelho, Joana Dark, certo? Trabalhos da Oficina da Criança, Evangelização da Criança, da Mocidade Espírita, tá? O trabalho da Banca do Livro Espírita, com os livros espírita, trabalhos sociais, certo? Da Corte e Costura do Centro Espírita Estudando Evangelho. Tá aí. Eu fui ousado. Eu falei, eu faço com vocês, mas foi o CEP. O CEP foi quem fez. Eu tinha uma equipe muito boa aqui no CEP, como eu tenho até hoje, uma equipe muito boa. E foi com esse que eu montei esse primeiro encontro cultural. Tá? No YouTube tem uns vídeos. Tá? É só você acessar aí, Encontro Cultural Espírito de Divinópolis, você vai encontrar vários aí que foi colocado no YouTube. Nós temos algumas fotos de alguns que foram realizados. Tá aí, ó. As oficinas, divulgando a música, divulgando a arte, a literatura espírita, a palestra espírita, o trabalho social do movimento espírita. Isso é importantíssimo. Olha aí, meus amigos. A oficina do CEP foi demonstrado ali, nossos experimentos com seus aparelhos. A oficina do bate-papo ficava lotada. Nós promovemos também um encontro cultural na cidade de Nova Serrana, lá com o Marcos Pessoa. Estivemos lá, eu, Evaldo e o Vanduil, e realizamos ali, numa praça pública também, o primeiro encontro cultural na cidade de Nova Serrana. Tá? Levamos também o encontro cultural espírita na cidade de Itapecerica, numa praça também da própria igreja, que é o local mais público, né? Mais frequentado pelas pessoas, lá com a Janete, sua mãe, o Centro Espírita Obreiros de Vida Eterna. Fizemos lá. Então, o CEP, além de ser esse trabalho ousado de levar a cultura, levar a arte, o estudo, a pesquisa científica,
O CEP sempre manteve uma parceria com a AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, e com o CRE, que é o Conselho Regional Espírita da 5ª Região, levando cursos, certo? Levando palestras, levando seminários, tá? O CEP sempre era terceirizado pela AME e pelo CRE, por um bom tempo. Curso de passe, mediunidade, gerenciamento do centro espírita, oratório espírita, primeiro socorro, CEONGs, palestras e palestras com temas variados. Então, foram mais de 40 anos, quer dizer, 4 décadas, o CEP desenvolveu esses cursos a nível municipal, regional, tá? Do passe, mediunidade, que vocês acabaram de ver agora aí. Até o trabalho do acolhimento fraterno nós levamos estudo. Fizemos um bom trabalho sobre o gerenciamento do centro espírita. Eu me lembro muito bem, o Eduardo Souza, hoje afastado do movimento espírita, me ajudou muito nesses trabalhos regionais. Uma coisa que eu abracei, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o chamado ESD. O pessoal da União Espírita Mineira estiveram aqui em Divinópolis e treinou nós, para que nós pudéssemos implantar. E eu fiz esse treinamento na época e me encabecei. E o CEP já tinha um estudo sistematizado, não nos moldes da FEB. Então, a equipe da União Espírita Mineira esteve aqui e nos trouxe o modelo do ESD, da FEB. E nós fomos treinados. E eu implantei no Centro Espírita Estudante do Evangelho o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Tá? Foi o CEP, foi o embrião do ESD em Divinópolis. E depois a minha pessoa, eu implantei o trabalho do ESD, da FEB, pela qual foi seguido pelo nosso amigo Marcos Pessoa. Repassei para ele o dever, a obrigação de continuar fazendo aquilo que o CEP iniciou em Divinópolis, o estudo sistematizado da doutrina espírita, tá? Que depois foi levado para fora de Divinópolis. Tivemos um seminário na Cidade de Luz, eu, Gilmar, Paulo Roberto, Wallace Xavier, nós éramos um trem parada dura, sabe? Tivemos aí uma grande parceria na produção da CEONG, no Colégio Polivalente na época, onde tivemos vários oradores aí, vindo de fora. Essa CEONG foi extraordinária. CEONG quer dizer Confraternização Espírita do Oeste, Minas Gerais. Congregava os espíritas das cidades que tinham movimento espírita, da 5ª Região Oeste, Minas Gerais. Essa aconteceu lá no Polivalente. Nós tivemos a presença de quase 400 pessoas nessa época. Está aí a evangelização da criança, o teatro, a música, não podia faltar. Nosso amigo Eduardo Galdares, o Taquinho, né? A Feira do Livro Espírita nunca faltou nos nossos eventos, está aí o nosso amigo Gilmar. O CEP sempre colocou à disposição da AME os seus trabalhos. E por um bom tempo, o CEP sediou a AME. Aqui no CEP era a sede da AME, onde ocorriam suas reuniões mensais da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Nós deixávamos que a AME utilizasse nosso espaço para promover as suas reuniões. Está aí vários amigos. Depois, por questões de ciúme, milindres, retiraram do CEP. E até hoje, o CEP continua ainda alojando as reuniões da AME, na medida em que o seu atual presidente sempre solicita. Nós emprestamos o nosso espaço. Aqui, o CEP fazia suas filmagens da produção do chamado Concede. Desde o primeiro até o 7º Concede, o CEP levava todo esse manancial de equipamentos. Aqui eu filmava, certo? Eu editava,
num programa no computador, eu renderizava o programa, eu gravava o DVD, certo? Eu reproduzia o DVD, tudo ao mesmo tempo. Está aqui o nosso equipamento, de nossa produção, nosso trabalho, em cooperação com a MEON e a própria AME. Vamos falar um pouco do nosso atual espaço do CEP. Está aqui a nossa videoteca, está aqui a memória do movimento espírita. Nós temos aqui estudo, palestras, cursos, ocorrido durante alguns anos dentro do movimento espírita em Divinópolis. Nós temos aqui DVDs, que foram fitas videocassete, transcodificada para DVDs. Temos também muito material científico, tá? De muito trabalho científico, da literatura científica. Está aí as antigas fitas cassete, tá? DVDs. Está aí a nossa videoteca, a nossa biblioteca de enciclopédias científicas, a nossa biblioteca de obras espíritas, equipamentos de vídeo. Está aí grandes livros técnicos, enciclopédias. Nossa livraria é muita coisa. É um manancial de informações que nós temos hoje em forma de livros. Está aí nossos CDs de músicas, certo? New Age, disco vinil, que nós utilizávamos no programa Projeto Futuro, tá? De gravação do programa Projeto Futuro. A gente foi comprando recursos pessoais do nosso bolso. Nós não tínhamos ajuda financeira nenhuma nessa época, tá? Aqui nós temos aqui em torno de 250 discos vinil, tá? Que foi adquirido de músicas New Age. Uma coisa interessante que nós não podemos esquecer, o CEP tem uma parceria hoje com a Web Rádio Estação da Luz. É uma rádio da internet. É uma rádio na internet, chama-se Web Rádio Estação da Luz, lá em Natal. Nós estamos há 3 anos produzindo toda sexta-feira, às 19h20, uma live sobre o Livro dos Médiuns, tá? Hoje já estamos no 5º capítulo da 2ª parte, levando durante 1 hora o estudo do Livro dos Médiuns. Ali tem muitas perguntas que não são formuladas. Interessante que essa Web Rádio Estação da Luz, ela tem outros representantes em outros países. Então a nossa fala fica gravada no YouTube, mas também é transmitida ao mundo todo, através de outras web rádio também. Temos também nessa mesma Web Rádio Estação da Luz, na segunda-feira, o estudo pelos caminhos da evolução, que é o estudo da obra A Gênese, de Allan Kardec. Estamos hoje no 5º capítulo, tá? É toda segunda-feira, às 8h45 da manhã. Durante 1 hora, a gente apresenta o estudo do livro A Gênese. E tem muita participação, tem perguntas, tem respostas. E nós temos, na segunda-feira, aqui no CEP, tá, às 19h30, a nossa live, que é o curso de mediunidade e médium, que já está há 18 meses. Esse nosso trabalho leva o desenvolvimento a respeito da mediunidade e dos médiuns, tá? É um estudo bastante profundo a respeito do assunto, que fica também online e fica gravado no YouTube. Então, toda segunda às 19h30 estamos nós aí no CEP levando a nossa live. Como também na terça-feira, o curso do Passe Espírita Online 2024, né? Que já tem 24 meses de apresentação. Na terça-feira também, às 19h20, a live nossa, o canal é CEP Vicente. É só você entrar no YouTube e digitar CEP Vicente, você cai no nosso canal. E você pode participar. E temos a nossa live da quinta-feira. Na quinta-feira nós temos o estudo presencial e tem uma transmissão da live. Na quinta-feira, às 20 horas. Então, o nosso trabalho ele é presencial,
que é o estudo da casa, né, ordinário da casa, e é transmitindo online, através do canal CEP Vicente. Tá? Está aí nosso pessoal da quinta-feira, estudo doutrinário, são assuntos diversificados, tem a participação de todos eles que estão presentes aí, tá? E é levado ao YouTube, através do YouTube, nosso canal, CEP Vicente. Participei por um bom tempo com o Antônio de Pádua, no programa espírita dele, chamado Travessia, através da TV Candidense. Fui convidado, corroborei vários temas com ele, várias vezes, levando a mensagem espírita. Estive por vários anos consecutivos também com o Lute, um programa espírita, Lute Conversando com Você, atendendo o chamado dele, participando com ele com assuntos doutrinários. Um programa que era muito criticado pela família espírita, mas um programa ousado, um programa em que o Lute fazia e que o movimento espírita não fazia. Tá? Nunca deixei de atender o nosso amigo Lute nesse programa que os espíritos não admitiam, não acreditavam e não assistiam. Sempre estive com ele lá. Trabalhei muito pela implantação do Grupo Esperantista em Divinópolis, na divulgação. O CEP divulgou muito o trabalho do Grupo Esperantista, na década de 80. Tá? Então nós divulgamos muito o trabalho do Grupo Esperantista, fundado aqui em Divinópolis. Trabalhei também na divulgação do trabalho da Cidade da Fraternidade, que é o Grupo Espírita, Grupo Espírita Irmão Camilo, promoveu aqui em Divinópolis muitos estudos, certo? A respeito da Cidade da Fraternidade em Goiás. Trabalhei na divulgação, divulgando, está aí, nossa amiga Irene Miranda. O CEP lançou na década de 80 um projeto chamado Ajude um Pobre em Nossa Cidade. Um projeto de ação social. E vamos lá. Tá vendo? Um trabalho social na Lajinha, hoje chamado Rural, o bairro São Luís. Levando orientações sobre higiene, saúde, primeiro socorro, distribuição de cestas básicas, cobertores, agasalhos, escovas de dente, pasta dental, sabonetes, filtro d'água, certo? Visitei a Lajinha, eu, CEP Vicente, fazer um trabalho de campo social na Lajinha. Tá aí, ó, algumas famílias assistidas naquela época. Levei alguns trabalhadores do CEP, Somilto, Zé Amaral, Gilmar, nosso amigo Arley, para poder ver de perto o que era a miséria, o que era a fome, o que era a escassez, a vida social desses nossos irmãos. Realizamos uma campanha de Divinópolis, aproveitando que o deputado Jaime Martins havia oferecido a Divinópolis o leite em pó. Foi um trabalho que ele desenvolveu a nível de Minas Gerais, e o movimento espírita naquela época, através do Centro Espírita Estudante Evangelho, Irmão Camilo, nós fizemos uma parceria com o Jaime Martins. E eu promovi no Centro Espírita Irmão Camilo, certo? A distribuição desse leite. As famílias ganhavam 2 litros de leite em pó, certo? Doado pelo deputado Jaime Martins. Nessa época, eu comprei algum material audiovisual da Sonoviso para produzir palestras, fazer palestras sobre higiene, saúde, primeiro socorro, certo? Eu me lembro muito bem, nós recebíamos ali leite em pó, e a gente fazia distribuição para dezenas de famílias, que eu aproveitava a ida delas para buscar o leite e transmitia a mensagem, certo? Não era bem segregando a mensagem espírita, mas aquilo que elas precisavam ouvir, certo? Sobre higiene, saúde, meio socorro, sobre assuntos da família, educação dos filhos. Então, eu aproveitei o útil ao agradável. Fiz um trabalho de distribuição de mensagem de porta em porta pelas ruas de Divinópolis.
Eu saía jogando mensagens de espírito debaixo da porta. Eu saía sozinho. Porque eu não tinha quem aderisse. Ninguém quis aderir ao meu trabalho de divulgação. Eu acreditava que seria uma forma de poder divulgar a mensagem espírita. Eu saía debaixo de porta em porta jogando mensagens em estabelecimentos públicos. Tá aí, ó. Fiz muito trabalho em vários bairros da cidade em Divinópolis. Um fato curioso, eu não tinha xerox, eu não tinha impressora, eu não tinha gráfica. Nós imprimíamos as nossas mensagens com carimbos. Eu tinha carimbos grande, certo? E eu tinha uma almofadinha de tinta, pegava o carimbo, molhava na tinta, colocava em cima do papel e batia com o martelo. Marcava o papel. Depois eu recortava a mensagem. É uma gráfica artesanal. Por longos tempos. Eu imprimi muitas mensagens espíritas, divulgando a mensagem espírita. Depois nós adquirimos atualmente, temos hoje máquinas xerox, temos impressoras. Um fato curioso que nós iniciamos aqui no CEP, em parceria com a ANE, foi umas caixinhas, essas caixinhas aqui, na onde nós tínhamos 5 modelos de mensagem espírita, que a gente colocava na caixinha e colocava em lugares públicos, em lojas. Eu me lembro, até no fórum, hoje o fórum de Divinópolis, eu me lembro que nós colocamos uma caixinha. E ali a gente abastecia mensalmente de mensagem. Tinha 5 tipos de mensagens diferentes. 5 títulos diferentes de mensagem. Para que as pessoas chegassem ali naquela loja, naquele estabelecimento público, pegassem uma mensagem espírita. Foi um sucesso. Depois, eu mesmo fazia essa manutenção, mas por falta de trabalhadores, por falta de sensibilidade da direção da ANE, o projeto da divulgação, através das caixinhas, acabou. Nós tivemos a felicidade de imprimirmos aqui no CEP, usando o mimeógrafo álcool, longo tempo, imprimindo o nosso material didático, certo? Que a gente distribui aqui, certo? Com o mimeógrafo a álcool, que vocês estão vendo aí. Depois eu peguei emprestado do Centro Espírita Estudando o Evangelho um mimeógrafo a tinta. E é um trabalhão preparar o extenso, que era a matriz, né, para poder rodar. E assim, eu tenho hoje muitas apostilas guardadas, como memória do movimento espírita do CEP, certo? A gente imprimia nosso material didático no mimeógrafo a álcool, muito trabalhoso, tinha que confeccionar a matriz na máquina de escrever e depois rodar. O CEP, no ano 2010, nós tivemos a presença marcante de grandes amigos, também frequentadores do CEP. Lucas Milhares, Baltazar, sou Benjamin, nosso amigo Emerson Leite, Arnoldo, nossa amiga Cláudia Penone, Wagner Silva, o Paulo, a minha esposa Eliana, grande Cordélia, grande amiga desta casa, a quem nós tínhamos um apoio moral muito grande. Foi muitos anos, a dona Sônia Logrado, pessoa a quem nós devemos muito a gratidão a ela por ter nos ajudado com recursos financeiros, materiais. Sou Benjamin, já em outra noite, né, com o pessoal diferenciado também. O estudo do Livro dos Espíritos, depois na quinta-feira, estudando o Livro dos Médios. Na segunda-feira o estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo. A Sônia falecida, a Delfina, sou Iraci, dona Aparecida. Estará o Pedro Romão, nosso amigo Clodovir, a Kátia, o Hudson. Está aí o pessoal, alguns já falecidos,
Já a Eliane Miranda estava conosco aí na ocasião, minha esposa Eliana. Bons momentos, meus amigos, tivemos de estudo, pesquisa do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da doutrina espírita aqui em nosso queridíssimo CEP. Aí, esposado para vocês, registrado para a história de nosso movimento espírita. Temos às vezes saudade desses grandes momentos. Velhos amigos frequentadores do CEP. Alguns desses aí já falecidos, grandes batalhadores, grandes cooperadores a quem eu devo a gratidão, o respeito de ser verdadeiros amigos, frequentadores dessa casa. Então, os objetivos do CEP é o estudo, a pesquisa da doutrina espírita, sua contextualização, sua divulgação através dos meios disponíveis, a kardecização do movimento espírita, a capacitação de trabalhadores por meio dos estudos, cursos específicos a nível municipal, regional, a implantação do projeto Espiritologia. Então está aí, pessoal que vinham de outras cidades aqui para o CEP, curso de passe, pessoal de Pitangui, cidade de Papagaios, está aqui, pessoal do CEP em Divinópolis, curso de oratória, promovido aqui no nosso âmbito, com vários amigos aí, que hoje estão na tribuna espírita, trabalhando pela divulgação da doutrina espírita. Aí foi uma confraternização de 2 cursos que nós fizemos antes da pandemia, um curso de oratória e um curso de passe, que foi interrompido por causa da pandemia do Covid-19. Mocidade Espírita, cidade de Nova Serrana, visitando o laboratório do CEP, vindo buscar orientações doutrinárias. Está aí a Mocidade de Nova Serrana, no Movimento Espírita Nova Serrana. Curso de gerenciamento do Centro Espírita na cidade de Itapecerica, gerenciamento do Centro Espírita. Isso foi realizado lá no espaço da Câmara dos Vereadores, em cidade de Itapecerica. Está aí o curso chamado Projeto de Estudos e Pesquisa da Doutrina Espírita, parceria da AME com o CEP. Nós fizemos o CIBESP, desenvolvendo cursos, oratória, desenvolvendo assuntos variados, no Centro Espírita Joana d'Arc, tá? No Centro Espírita Jesus de Nazaré, no Centro Espírita, digamos assim, que nós fizemos, foi fantástico o CIBESP, que é o Projeto de Estudos e Pesquisa da Doutrina Espírita. Curso de passe espírita, em 2016, no Centro Espírita Estudando o Evangelho. Notem vocês a quantidade de pessoas que participavam do curso de passe. Está aí em 2019, um outro curso do passe espírita que nós promovemos, o CEP, sempre capacitando o trabalhador, sempre preparando trabalhadores para o movimento espírita municipal e regional. Está aí em 2019, uma grande participação do nosso curso de passe espírita. E em 2023, antes da pandemia, depois da pandemia, nós promovemos esse último curso no Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Tá? Em 2023, já tinha passado a pandemia. Um curso de passe espírita. É o nosso trabalho que nós temos aqui no CEP. Está aí capacitando, preparando trabalhadores para essa seara espírita. É a nossa proposta. Curso de passe espírita lá no GECAM, tá? Lá no Centro Espírita José Grosso, promovemos também, no sábado, por um tempo, mais ou menos 3 meses, um curso de passe espírita. Uma grande participação. Tivemos também, na cidade de Formiga, um curso de passe espírita ao longo de um domingo, tá? Lá no Centro Espírita Lázaro. Então, sempre levando a mensagem, sempre promovendo os cursos de formação e de capacitação espírita. Lá no Centro Espírita Nosso Lar, na cidade de Itaúna, um curso de passe espírita,
que nós levamos lá, sem falar das nossas palestras, ao sábado. Nós levamos um domingo inteiro, o dia todo, um curso do Passe Espírita. Semana Espírita Estado de Luz, lá no espaço da Câmara dos Vereadores, o CEP levando a mensagem de encerramento da Semana Espírita da Cidade de Luz. E o projeto Data Vídeo, que nós implantamos no CEP, que é um sistema conjugado de informações, de forma de imagens, vídeos, sons, utilizando em estudos e pesquisas, em palestras e cursos. É o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Esse Data Vídeo que eu estou apresentando para vocês aqui. Tá? É o que nós implantamos no CEP em 95. Usando esses recursos aí, ó, videocassete, televisão, transcorda, que é um transcodificador do sistema PAU-M para o sistema NTSC, NTSC para PAU-M. Está aí, usando o projetor multimídia, nós temos aí, nosso pequeno teclado, né, de comandar esse pequeno microcomputador que vocês estão vendo aí, e a televisão, equipamento de projeção. Hoje já está bastante sofisticado, né? Usamos muito tempo recursos bastante obsoletos, né? Como o retroprojetor, videocassete, projetor Super 8, certo? Projeção de slide, filmador Super 8, tá aí gravadores cassete. Hoje o equipamento vai ficar para o Museu Espírita. Então, a nossa proposta como kardekização do movimento espírita é fazer com que os espíritas possam realmente restabelecer, dentro do âmbito da casa espírita, o estudo através das obras da codificação espírita. Obras pelo qual Kardec teve o trabalho de reuni-las num corpo de doutrina, divulgá-la e trazer até nós de 667 anos atrás. É a kardekização do movimento espírita. É o conhecimento espírita, estabelecer a causa na casa. É a revivescência do cristianismo puro nesse movimento espírita, que eu primo pelo estabelecimento da causa, que é Jesus. É trazê-lo de volta à casa espírita, porque muitos estão tirando ele. E eu vou fazer tudo para restabelecer o Cristo na casa espírita, através da kardekização desse movimento espírita. Aí, ó. Estabelecendo o projeto Espiritologia, o Pentateuco kardeciano. Estabelecemos no ano de 1998, a campanha começa pelo começo. É começar estudando as obras básicas da codificação. Parece redundância, subir para cima, descer para baixo. Quer dizer, começar pelo começo, começa pelo começo mesmo. Mas começar pelo começo aqui é uma campanha que nós estávamos lançando, é começar estudando as obras da codificação espírita. Então é começar de baixo, que é a base. Em parceria com a AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, há 6 anos atrás, estamos enfrentando todas as dificuldades, a AME realizando, e o CEP coproduzindo, juntamente com a TV Candidez, o programa de televisão nosso, o programa Nova Era. São 6 anos de programa Nova Era. Todos os sábados, às 9h30 da manhã, nós estamos ali, na TV Candidez, fielmente, levando oradores diferentes, levando temas diferentes, temas espíritas, evangélicos, o Evangelho de Jesus, temas palpitantes, temas e temas. Então, o programa Nova Era, ele é gravado em nosso estúdio, hoje improvisado, e levado para a playlist da TV Candidez. Tivemos um período produzindo lá em tempo real, certo? Mas por questões financeiras da própria televisão, nós recorremos aos nossos recursos técnicos e produzimos aqui no estúdio, implantado, improvisado, como é esse aqui agora que vocês estão vendo, certo? E fazemos as gravações técnicas,
do programa de 30 minutos para ser apresentado em todos os sábados pela ATV Candidez. Programa Nova Era, tivemos muitos, e muitos oradores vindo de outras cidades, de outras regiões, levando a mensagem espírita. Aí, o programa hoje tem um novo feitio, tem um novo painel de fundo, certo? Que é o atual painel de fundo que nós temos hoje. Daí, são 6 anos de realização, juntamente com a AME, mas somos nós que produzimos, e a AME realiza. Eu quero deixar enfatizado para vocês agora de que o CEP tem um canal. Hoje estamos com 2.100 vídeos no canal do CEP, canal CEP Vicente. Nós estamos lá, está aí o nosso canal. Então, meus amigos, o projeto Espiritologia resgata. Ele apresenta a proposta pedagógica da doutrina espírita como sendo o principal objetivo e a finalidade da doutrina espírita, desmistificando tudo acerca do espírito. Não se trata de um movimento eclético, sectário, e nem sincrético. Trata-se de uma doutrina oriunda dos espíritos e não dos homens. Não está personalizado em nenhum indivíduo, e sim nos espíritos, certo? Não é kardecismo, e sim espiritismo sem a interferência do velho judaísmo, tá? Porque apresenta novos conceitos, o projeto Espiritologia, contextualizando a doutrina espírita e não judaísmo, contextualizando, trazendo para uma visão, mostrando que a doutrina não se fundamenta no judaísmo, certo? Embora o judaísmo pertença a um passado, isso, a gente passa a perceber que a doutrina espírita como sendo a nova ciência, espiritismo, certo? Explicando que não há kardecismo, certo? Alguns conceitos que estão aí mostrados para vocês. Então, vamos trabalhar muitos conceitos, tá? Mudando muitas e muitas visões que hoje estão estabelecidas no movimento espírita em linhas gerais. Então, a pedagogia espírita, se vamos utilizar o termo espírita, é aquele que reconhece a criança, o jovem, tá? O adulto, e todos nós como espíritos imortais. Essa é a proposta pedagógica. Filhos de Deus, imortais, dotados de germe da perfeição, tá? Em que em constante processo evolutivo, através das vidas sucessivas, pois um espírito reencarnado dotado de uma bagagem milenar de experiências vividas em outras existências, e que renasce para evoluir e desenvolver seu potencial interior rumo à perfeição. Então, o CEP implanta a pedagogia espírita em seu tratado de estudo e pesquisa espírita, tá? Revivendo toda a proposta de Ian Pestalozzi e trazendo realmente aquilo que é muito importante, a doutrina espírita como proposta pedagógica, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui não tem salvação, certo? E vamos trabalhar a libertação pela educação, reconhecer a verdade e praticar o seu santo evangelho, renascido e ampliado nos postulados da doutrina espírita. Então, aquele que ouve as minhas palavras, as praticam, dizia Jesus. A vivência do amor que liberta o homem do egoísmo e da vaidade. A verdade sobre nossa natureza espiritual. Libertando os homens o preconceito do fanatismo, propiciando o desenvolvimento da essência divina que germina no coração de cada ser. Então, esses grandes pensadores da proposta pedagógica da doutrina espírita. José Herculano Pires, Dorian Contre, e o processo pedagógico de Comênios. Eurípides Barçanufo,
como sendo um dos maiores propagadores da pedagogia espírita a nível de Minas Gerais. Aqui, hoje, estudamos todo o trabalho de Eurípides Bursanufo. O CEP terá aqui, para frente, o trabalho de resgatar a doutrina espírita em espírito e verdade, tirando dela, pela elaboração de todo o seu conteúdo judaico, de que ainda impregna os conceitos espíritas, dificultando o seu aprendizado como sendo a religião científica do futuro, desenvolvendo o seu aspecto cultural, intelectual, trazendo os verdadeiros conceitos doutrinários. Portanto, nos sentimos no dever de abraçar esta causa maior, a fim de semear a ideia pedagógica da nossa amada e querida doutrina espírita. Nosso trabalho, embora embrionário, fica como sendo precursor dessa grande proposta espiritual, que mais tarde será consolidada por outros espíritos mais bem preparados para tal desempenho. Espero que essa semente brote, cresça e dê muitos frutos no futuro. Com o meu falecimento, com a minha partida aqui, desse plano corporal, certo? Que hoje estamos aqui na direção e proprietários de tudo que aqui se encontra, certo? Fica declarado de que o CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espírita, não acaba. Continuará como antes e será colocado à disposição de um colegiado de pessoas espíritas que frequentaram o CEP em todo o seu tempo, desde a sua fundação até o presente momento. Esse colegiado será coordenado excepcionalmente pelo senhor Fabiano Capanema, pessoa de minha confiança, certo? Que as decisões serão majoritariamente do colegiado, certo? De certa forma, formado da seguinte forma. O Capanema, Fabiano Capanema, como sendo o seu coordenador. O primeiro suplente dele seria o Roberto Iglesias. O segundo suplente seria a Maria Auxiliadora, nossa amiga Dodora, e que teriam as decisões, seriam tomadas mais de 50%, certo? Seriam 50% mais um, né, que decidiria pelo colegiado, que está aí o nome das pessoas que formariam esse colegiado. Tá? Fabiano Capanema, Arilza Capanema, Ivan Capanema, Baltazar, Gabriela Matos, Sr. Benjamin Lacerda, Roberto Iglesias, Maria Auxiliadora, Selmara Rezende, Dr. Francisco Correia, Eliana Maria Cardoso, minha esposa, Deusaí Guimarães, Noé, Olinto Neto, Tatiana, Diocélia Fortunato, Isabela Faria, Lucas Milagre, Sérgio Bebiano, Gilmar Barbosa, Marina Tavares, Paulo Gianni, Evaldo Santana, Denise Gonzaga, Sônia Logrado, Zélia Cunha, Aguinaldo Balduino, Andressa Balduino, Márcio Torres, Aloísio Genilda Maia, Júlio Bueno, Maria Helena Afia, Vera Coutinho, Eurípides Farley, Richardson, Eliane Zica, Matheus Costa, Lívia Capanema, Vilmar Capanema, Rosa, Alisson, Ledir Siqueira e Hélide Siqueira. O CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, não sendo uma ONG, certo? O seu empreendimento, ele é pessoal, física, de Vicente de Paula Cardoso. Não deixa nenhum direito pessoal para terceiros, exceto sua família e seus filhos. Albert Einstein Cardoso, quer Cristina Cardoso, quer Tere Paula Cardoso. Não deixa nenhum patrimônio predial, certo? Exceto o seu material didático produzido pelo senhor proprietário Vicente Paulo Cardoso, dos seus estudos, das suas pesquisas, dos seus projetos, de suas palestras, de seus cursos em forma de DVDs, CDs, livros espíritas, apostilhas e coisas mais. Tá? Os móveis como mesas, cadeiras, suportes, tripés, bancadas,
equipamentos de projeção, como projetor multimídia, computadores, notebook, televisão, webcam, filmadora, monitores, máquinas xerox, impressoras, implementos de som, videocassete, gravadores de som, gravadores de mesa, equipamentos eletrônicos em geral, ficará a cargo de Albert Einstein Cardoso, meu filho, decidir o destino para doação ou para seu uso pessoal e de suas irmãs, certo? A Kétera Paula Cardoso, a Kétera Cristina Cardoso. O imóvel aonde se localiza o CEP não é patrimônio próprio do CEP, é pessoal dos cônjuges e dos seus filhos, que hoje detêm a escritura de doação. Então, meus amigos, aqui eu deixo o meu abraço, meu grande abraço à posteridade. E que fique para você, meu amigo que estará assistindo em qualquer momento, que eu deixo o meu abraço e deixo o meu trabalho como sendo uma proposta, um germe, que está para você contribuir e dar continuidade. A todos vocês, um grande abraço à posteridade. Um grande beijo a todos vocês, amigos do Ideal Espírita. Obrigado. Fica com Deus. Até lá.